Graça e paz, irmãos, da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aqui, Reverendo Wilson de Oliveira, professor, e eu quero compartilhar algumas respostas que eu dei a perguntas que não querem calar. Recebi duas perguntas aqui, vou responder nesse contexto. Primeira pergunta: será que um mundão desse tamanho foi feito só para nós, humanos, racionais e irracionais? Tá aí. Outra pergunta: será que o céu estaria localizado em um desses planetas do sistema solar? Queridos, com o avanço da ciência, assim como previu Daniel, né, que a ciência avançaria e está avançando muito, com o efeito da computação, da informática, né, o entendimento das pessoas está indo além, às vezes até, daquilo que ela aprendeu do ensino teológico, do ensino bíblico e teológico. E os pastores hoje, eles têm que se preparar para responder perguntas difíceis. Pastores, preparem-se para responder perguntas difíceis, porque é dever do pastor ensinar a igreja e responder todas as perguntas que porventura, todas as dúvidas que porventura a sua igreja, a sua congregação venha ter. Então, como professor teológico, é o meu dever ensinar os pastores para que eles possam também passar para a sua igreja, para que nós nunca nos desviemos deste caminho, que é o caminho do céu. Amém? Então, queridos irmãos, vamos lá, sem perda de tempo, nesse introito aí, vamos ler aqui a respeito dessa... Será que o mundo desse tamanho foi feito só para nós? E a outra pergunta: será que o céu estaria localizado em um desses planetas do sistema solar? Tudo bem. É um pastor que me perguntou, dois pastores, um pastor e uma pastora, e eu vou responder. Veja, Hebreus 11:3, o que é que diz? Romanos também 1:20, que nos diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não é feito daquilo que é aparente. O irmãozinho aqui pergunta se Deus podia estar em algum planeta aqui escondido e a gente não vê. É normal perguntar isso com tanta internet rolando aí, né? Mas eu quero falar alguma coisa sobre esse assunto com vocês, sobre a formação dos mundos, né? Com o avanço da ciência, é normal que alguém nos pergunte, mesmo sendo cristão, que desconfie, que o céu está localizado em alguma dessas galáxias ou planetas desconhecidos, Mas como já dizia Johannes Kepler, ele dizia o seguinte, é físico, matemático, E ele dizia: as leis da natureza nada mais são do que os pensamentos matemáticos de Deus. Que coisa linda, Johannes Kepler, ele dizia: as leis da natureza nada mais são do que os pensamentos matemáticos de Deus. Por isso, cremos em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, cremos na salvação através de Cristo e na vida eterna nos céus. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Sobre a pergunta especificamente, eu quero dizer que universo, multiverso e mundos confundem a cabeça das pessoas, confundem bastante a cabeça das pessoas. Mas em que pese as descobertas científicas, nós, os cristãos,
temos, né, Yahvé como nosso Senhor e absoluto, né? Pensamos no céu como um lugar real, glorioso e eterno, né? Mais que físico, né? Mas um lugar real, eterno, glorioso. E em um estado espiritual que inclui a morada de Deus, dos anjos e do Espírito. O céu que nós falamos é a respeito da morada de Deus, dos anjos, né? E dos espíritos. O conceito bíblico céu, rapaz, tem um mosquito aqui que está me perturbando, viu? O conceito bíblico céu vem do hebreu chamaim, que significa águas superiores, do grego Uranus, né? E do latim caelos, né? Então, Paulo nos diz sobre 3 céus, terceiro céu, que subiu ao terceiro céu. Então, seria mais ou menos assim, a consideração filosófica, teológica e científica para essas coisas seria: primeiro céu é a atmosfera terrestre, o céu que vemos a olho nu, né? Essa redoma que vemos a olho nu, e onde estão o sol, a lua, as nuvens, os pássaros, as aves, etc., né? Esse é o primeiro céu, o céu que é aparente ao olho nu, né? O segundo céu, já que Paulo esteve no terceiro, o segundo céu é o vasto universo, com todos os seus planetas, estrelas, galáxias, que só podemos observar através de telescópio, né? Fortíssimos telescópios que tem aí pelo mundo. Aí a gente consegue ver um segundo céu, um céu que não se vê a olhos nus. Esse é o segundo céu. Agora, aquele céu profundo que todo crente professa e crê, esse céu prometido por Jesus Cristo, seria o terceiro céu. E esse terceiro céu seria a morada, né? Seria a morada de Deus. A região celestial que é inacessível aos sentidos humanos, que é revelada pelo Espírito Santo, pela Bíblia, não é mesmo? A região celestial, que né? A Bíblia menciona que o apóstolo Paulo foi arrebatado até ao terceiro céu. Em Coríntios 12, 2-4, ele fala isso, né? Onde ouviu, né? Paulo ouviu palavras infalíveis ou infáveis que não podem ser pronunciadas. Paulo ficou tão cheio de Deus que as palavras que ele ouviu lá não podem ser pronunciadas, não puderam ser anunciadas. Então a gente vê que esse terceiro céu, que certamente é a morada de Deus. Em 2 Coríntios 12, de 2-9, Paulo diz, Paulo diz o seguinte, que subiu ao terceiro céu e que seria a morada de Deus. Porém, confunde um pouquinho naquela palavra de João 3,13, que diz que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu. Aí vai ser contestação, né? Então, nesse sentido, a melhor expressão dos céus, de céus, né? Está em Apocalipse 21, onde João traz uma visão bem abrangente do terceiro céu. E João diz que o céu é a morada de Deus e suas maravilhas. Veja bem o que João diz lá do céu. João diz: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles
e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, né? As coisas aqui da terra são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são as verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa, o princípio e o fim. Alfa e ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe trarei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Glória seja dado o nome do Senhor. Essa é a ideia de céu que João Evangelista, lá na ilha de Pátimo, nos trouxe. Amém? E é nessa que é a mais próxima do que entendemos como céu. Então, João 14 nos diz que Jesus foi preparar lugar para nós. E em Apocalipse 3:21 nos diz que ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com o meu Pai no seu trono. Então, queridos irmãos, que maravilha isso aí, né? Glória seja dado o nome do Senhor, né? No entendimento cristão, todo fiel subirá para o céu. Eu não sei onde está o céu, né? Aleluia, é uma dimensão desconhecida, mas no entendimento cristão, todo fiel subirá para o céu. Junto a Deus e receberá uma coroa de glória. Então, se é isso, como o céu poderia estar num planeta inóspito que nem oxigênio e água existe? Não é mesmo? Então, eles estão procurando chifre na cabeça de cavalo. O céu é uma coisa espiritual, não é? E não assim, só entra no céu aquele que for lavado e remido pelo sangue de Jesus, né? E em um corpo purificado, né? Para entrar de qualquer jeito. Então, eles creem, alguns cientistas creem, e já colocaram na internet, que o céu da Bíblia poderia ser descoberto. Mas a Bíblia diz que só entra lá lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Então, respondendo à pergunta, né, o céu, né, com certeza não se localiza em nenhum desses planetas que existe ou que estão para existir. Amém? Estão para se descobrir. Então, do ponto de vista, né, a gente diz isso, e a ciência também corrobora com o nosso pensamento. Pastor, pastora, meus respeitos. Do ponto de vista científico, segundo a astrobiologia, e cientistas planetários como Carl Sagan, o Andrei van der Burg, o Christopher Sauer, né, existem mais de 100 bilhões de sistemas planetários na Via Láctea. O universo observável tem um raio de cerca de 46,5 bilhões de anos-luz, significando, né, o seu diâmetro é de aproximadamente, o seu diâmetro é de aproximadamente cerca de 93 bilhões de anos-luz. Cada ano-luz é equivalente, você vai me perguntar, quanto é um ano-luz? Cada ano-luz é equivalente a 9,5 trilhões de quilômetros. É longe, né? Glória a Deus. Mas Deus, os olhos de Deus alcançam isso tudo. Para se ter uma ideia, para a gente começar a entender o que esses cientistas estão pesquisando, e diz ter encontrado
alguma coisa relacionada ao céu de Deus, nós sabemos que eles nunca chegarão lá, né? Céu só entra lavado e remido pelo sangue de Jesus. Para se ter uma ideia, da Terra para a Lua tem 384.500 quilômetros. Da Terra para o Sol são 150 milhões de quilômetros. Da Terra para Marte tem 225 milhões de quilômetros. Da Terra para Júpiter tem 900 milhões de quilômetros. E da Terra para Saturno tem 1,6 bilhões de quilômetros, né? Quase 2 bilhões de quilômetros, né? O universo abrange tudo que é conhecido e observável, né? O que é? Aí você vai me perguntar, mas no meio disso tudo, o que é o universo? O universo é tudo aquilo que é conhecido e observável, qual sejam as galáxias, as estrelas, os planetas, as partículas subatômicas, o espaço e tempo, né? Que é a combinação das 3 dimensões espaciais, que é o comprimento, altura e largura, formando um sistema quadridimensional, né? Isso aí, esse mosquito está um problema. Então, isso aí seria o universo. Já o multiverso é uma teoria que vai além do universo observável, ou seja, está além do que podemos observar e que possuem diferentes leis físicas, sugerindo a existência de outros universos além do nosso. Isso é multiverso, né? Vários universos juntos, né? E mundo. O que é mundo? A pessoa também pergunta o que é universo, o que é multiverso, o que é mundo. Estou explicando para ele aqui. Viu, irmãos? Sabendo que ninguém vai ao Pai senão por Jesus. O que é mundo? Já expliquei o que é universo, o que é multiverso. O que é mundo? A palavra mundo vem do latim mundus, né? Vem do latim mundus, que no português significava limpo, aciado, não é mesmo? E com o passar dos anos, abrasileirou e chamou-se de mundo imundo. Quer dizer, era uma coisa, o mundo era para uma coisa limpa, o imundo era para coisa suja. Não tem nada a ver com isso aí. Mas já no grego, a tradução de mundo é cosmo, e se refere ao planeta Terra, ao universo visível e até mesmo à humanidade em geral. Isso é mundo. Eu estou no mundo. Amém? Vários textos bíblicos nos falam sobre os mundos, multiversos, e que eles foram criados por Deus. Se não vejamos aí, em Gênesis diz que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Não é mesmo? A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Significa que os mundos foram criados por Deus. Aleluias! O científico diz que houve uma expansão, né? Lemaitre diz que houve lá o Big Bang, mas nós acreditamos que foi tudo obra do Criador. E isso é reforçado pela teoria de Joseph Higgs, né? 1960 a 2014. Em Jó, no capítulo 26, 7, nos diz o seguinte: que Deus estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada, preenche as águas nas suas nuvens, todavia a nuvem não se rasga debaixo dela. Encobre a face do seu trono e sobre ela estende a sua nuvem.
assinalou o limite sobre a superfície das águas ao redor delas, até que se acabem a luz e as trevas. Coisa maravilhosa, né, irmão? Quão poderoso é o Senhor nosso Deus. Em Isaías 40, 22, ele sobre a criação que eu estou falando, viu, irmãos? Sobre a criação, porque a pessoa perguntou, será que Deus criou isso tudo para nós? Deus criou isso tudo para nós. Em Isaías 40, 22 é escrito, ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. E ele é o que estende os céus como uma cortina e os desenrola como uma tenda para nelas habitar. Né? A Bíblia diz que os céus é o trono de Deus e a terra é os cabelos de seus pés. Né? Em Colossenses 1, 16 a 18 diz, por meio dele, Deus criou tudo, no céu, na terra, tanto o que se vê, o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, os governos e as autoridades, por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Glorificado seja o nome de Jesus. Em Romanos 11, 3, diz o seguinte, pela fé entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. Glória a Deus, aleluia. Então, em Romanos 1:20 diz, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto no seu poder quanto na sua divindade, se estende claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Então a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. E realmente, irmão, tudo que a gente vê, nós vemos que Deus fez, sobretudo para o homem. Glória seja dada ao nome do Senhor. E nós vemos a glória de Deus em cada uma dessas coisas. Para não ficar somente na Bíblia, para alguém entendido aí, que eu estou ensinando a pastores, a teólogos. Então, há pessoas que querem ser um obreiro da casa de Deus. Então, para não ficar, a pessoa não falar que, porque isso aí é balela, a Bíblia... Não é só a Bíblia que diz não, irmãos. Vejam bem, o cientista Scott Russell traduz a teoria da criação como obra de um grande arquiteto cuja sabedoria é singular. Scott Russell diz o seguinte, tão numerosas, um cientista, viu, irmãos? Tão numerosas, combinações perfeitas e complexas, e condições interrelacionadas e fatores essenciais às delicadas formas de vida, sem sombra de dúvida, aponta para um projeto inteligente e significativo. Crer que um sistema de suporte à vida, tão intrinsecamente planejado, é o resultado de uma mudança, é algo absolutamente sem sentido. Certamente, olha só o que ele diz, certamente um observador sincero e objetivo não terá outro recurso senão concluir que o sistema Terra-Sol, né, foi cuidadosamente, sabiamente desenhado por Deus para o homem. Scott Russell, isso aí está escrito no livro O Colapso da Evolução, de Scott Russell, né? Então, é um cientista que escreveu, não foi um crente que escreveu, foi um cientista que escreveu que tudo foi cuidadosamente criado por Deus. Tudo cuidadosamente feitos por Deus. Porque hoje, irmão, nós estamos, eu fecho aspas aí e vou falar, hoje nós estamos com problema, irmãos, de falta, déficit de atenção.
Por quê? Porque as pessoas não estão lendo mais a Bíblia, estão partindo para o WhatsApp, para, sei lá, estranho aí da internet, não sei, acho que é o YouTube, né, que fala, e estão pegando informação lá, e o que eles pegam, eles passam para frente. Não pode ser assim, irmãos. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus Cristo. Então, irmãos, para explicar a formação do mundo, que Deus fez isso para nós, para explicar que ninguém pode alcançar a morada de Deus como esses homens cientistas estão querendo chegar lá. A Bíblia diz que os homens subirão até as estrelas, mas vão ser derrubados de lá. Não vão prevalecer. Porque aquilo que Deus fez é para a glória do seu nome. E nós somos, aleluia, as meninas dos olhos de Deus. Amém? Então, eu estou falando com vocês aqui alguns cientistas que creem que tudo que está no mundo foi da vontade de Deus. Eu gosto muito do Johannes Kepler, né? Que é um físico e matemático que viveu lá na idade moderna. E ele disse que, entre aspas, as leis da natureza nada mais são do que os pensamentos matemáticos de Deus. As leis da natureza nada mais são do que os pensamentos matemáticos de Deus. Que coisa poderosa, né, irmãos? Aleluia! Um físico, um matemático, né? Uma pessoa, uma sumidade, uma autoridade no ensino, dizer uma coisa dessa, né? Glória a Deus. Então, a pessoa formadora de opinião, quando diz isso aí, é muito importante para a conversão de muitos ao Evangelho, viu? Então, eu estou falando isso aqui para que você possa se defender, viu, irmãos? Glória a Deus. Werner Heisenberg, que é um físico muito importante, também acreditava que a física quântica apontava para a existência de Deus. A física quântica aponta para a existência de Deus. Aleluia! Desse Deus da Bíblia, desse nosso Deus. Glória a Deus. Então, Deus não pode estar morando num planeta por aí. Deus não pode estar morando num planeta por aí, porque Ele é Deus. O céu é o seu trono e a terra é o escabelo de seus pés. Viu aí a quantidade de cientistas, né? Apesar da ciência, né? Você sabe que já existe há muitos anos. Apesar dos sumérios, né? A civilização mais antiga do planeta, apesar deles serem politeístas, né? E adorar a Deus como An, Namu, Enlil, Enki, Inanna, né? Esses deuses aí, que eles dizem terem criado a Terra, e muitos outros, os sumerianos acreditavam na existência de um Deus criador, só que não era o nosso Deus Yahvé. Amém? Porém, assim como como nós, eles também eram criacionistas. Eles criam que um Deus fez tudo, fez o mundo e fez o homem. Nós acreditamos que foi Deus Yahvé, né? E Ri, e Xi é rei. Agora, outros já acham que é outra coisa, que foi né, não tinha aquela cultura, não tinha conhecimento de Deus, né? As pessoas antediluviana, né, depois de Noé, eles ficaram um pouco, depois de Enoque, né, eles ficaram um pouco receosos de propagar a palavra, e só ficou Noé ali, e só se conheceu já no fim através da arca. Mas 3.600 anos antes de Cristo, né, eles já se falavam, né, sobre criação, que o mundo não nasceu de um Big Bang, o mundo foi criado por Deus. Amém? Deus quis, Deus criou, Deus fez, e Deus não habita no planeta desse aí, não. Deus está no céu, e naquele terceiro céu, que é um céu espiritual que ninguém pode ir, a não ser os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém?
patriarcas, profetas e reis, queridos, do passado acreditavam e repassaram para israelitas, judeus, né, gregos. Israelita porque primeiro o povo se chamou Israel, depois chamou Judá, né? Israelitas, judeus, gregos, né? E para os cristãos a crença em Yahvé como povo, né? Como um povo separado para Deus, aqueles que vão morar no céu. E Deus Todo-Poderoso como Criador dos céus e da terra. Eles criam na existência de Deus Todo-Poderoso como Criador do céu e da terra. Deste modo, por mais que os cientistas descubram um caminho, né? Por mais que eles achem que Deus está num planeta desses aí, né? Desses 8 planetas aí, porque o Plutão acho que já foi abolido como planeta, por mais que eles achem que Deus está escondido num desses planetas, né? O caminho é um só. Acreditar que Deus, como Criador dos mundos, acreditar em Deus como Criador do mundo e de tudo que no mundo existe. Amém? Seja universo, seja multiverso, seja mundos, seja o que for. Foi Deus que criou. Amém? Glória a Deus. Então, façamos como Johannes Kepler, que dizia, as leis da natureza, isso que os cientistas estão gastando dinheiro fazendo, as leis da natureza nada mais são do que os pensamentos matemáticos de Deus. Não é mesmo? Quando o Giuseppe Higgs começou aquela experiência, né? Aceleração das partículas, para saber sobre o mundo, né? Se foi uma explosão mesmo ou se foi uma expansão, não é mesmo? Acelerador de partículas, aquele negócio todo, durou de 1960 até 2014. E em 2014, finalmente, saiu o resultado. Que tinha alguma coisa que alimentava o átomo primordial para ele se expandir. O que era aquilo? Era o dedo de Deus, meus irmãos, que estava lá. Era o dedo de Deus que estava lá. Glória a Deus, porque Deus a tudo vê. A razão deu porque Deus criou tantas galáxias. Agora vem a pergunta, né, do rapaz lá. Por que Deus criou tudo isso? Né? Será que ele criou só para nós? Será que ele criou para mais alguém? Será que tem aí uma tribo perdida nesses lugares aí? Queridos, nós não podemos dizer que existe ou não existe. Mas a razão por que Deus criou tantos planetas, galáxias, sistemas, multiverso, ainda é um mistério para se desvendar. Mas certo é que em nenhum outro planeta, em nosso sistema solar, existe condições para sustentar a vida humana e animal como conhecemos na Terra, pastor. E mesmo que os cientistas descubram outro planeta habitável, fora do sistema solar, os humanos ainda não têm tecnologia para chegar até ele. Como eu disse, tem planeta aí que fica a 2 trilhões de quilômetros. O universo é infinito, né, irmãos? Só Deus conhece o universo. Ora, Deus pode ter criado vários planetas com várias finalidades. Ele pode ter criado Júpiter para uma coisa, Netuno para o outro, Urano por outro, você entendeu? Para outra coisa. Não é mesmo? Então, Deus pode ter criado vários planetas com várias finalidades, que ainda não foi descoberto pelo homem. Inclusive, com o avanço da ciência, não nos convém duvidar disso, né? A ciência avança a cada dia. Nesse caso, se mais ou menos eles pudessem chegar à conclusão que lá poderia viver um ser humano, né? Criação de Deus, um outro Adão lá, né? Os países que mais ou menos dariam para fazer
assim, provavelmente, hipoteticamente daria para isso, seria Júpiter, Saturno e Vênus, não é mesmo? E, sobretudo, Marte também, onde virtualmente uma sonda se descobriu moléculas orgânicas, né? Sinais de alguma água que teve lá por lá um dia, mas não tem mais, não é mesmo? Então, Marte seria o mais provável deles. Mas os homens não viram nenhuma água lá, não. Nenhum oceano lá, não, viu? Então não tem vida. Deus criou a Terra para o homem. O planeta preparado por Deus para a vida. Então a irmã lá perguntou, o pastor perguntou, será que Deus criou esse mundão só para nós? Por enquanto está sendo só para nós mesmos. A gente vê de longe, os planetas mais longe, a gente vê de longe, né? Não nem vê. Os que estão dentro do universo visível, né? Que é 96 sextilhões de quilômetros quadrados, de quilômetros que a gente vê por aqui, né? Nessa abóbodazinha, a gente vê por aqui. Agora, né? Para frente a gente não vê mais. Então, o planeta preparado por Deus para a vida de homens e animais é, sem dúvida, a Terra. A Terra, né? Pois a maioria dos elementos químicos da Terra estão presentes no corpo humano, você sabia? Que tudo que existe na Terra, existe um pouquinho dentro da gente, o chumbo, o estanho, né? O urânio, existe até urânio dentro da gente, sabia? Então, Deus fez o homem da terra. E ela foi feita exatamente, a terra foi feita exatamente para abrigar o homem. Eu vou te dar alguns motivos para que você crê nisso. Veja bem, por que a terra foi criada para o homem? Porque eu creio que a terra foi criada para o homem. Todos creem, né? E todos que já estudaram também creem. Até os cientistas creem. Amém? Então, a Terra está posicionada, presta atenção e anota se você quiser. A Terra está posicionada à exata distância do Sol, de forma que nós recebemos somente a quantidade suficiente de calor para a manutenção da vida. Viu? Outros planetas em nosso sistema solar ou estão muito próximos do Sol ou estão muito longe. Então, ou eles morreriam de calor ou de frio, muito distante ou muito perto do Sol, não é mesmo? Em segundo lugar, nós temos aí que qualquer mudança de rotação, né? Qualquer mudança de rotação, né? Qualquer mudança de ritmo da rotação, né? Da Terra, tornaria a vida impossível. Por exemplo, se a Terra girasse em torno do Sol, o Sol está aqui, se a Terra girasse em torno do Sol a 1/10 de sua rotação da velocidade, você entendeu? Toda a vegetação seria queimada durante o dia ou congelada durante a noite. Grave isto. 3. As variações de temperaturas, né, mantêm-se dentro de um limite aceitável em virtude da órbita quase circular da Terra, em virtude do tamanho, do jeito da Terra. Em quarto lugar, as temperaturas extremas se tornam moderadas em virtude do vapor de água e do dióxido de carbono na atmosfera, que protege a Terra, certo? 5. A Lua gira ao redor da Terra a uma distância de mais ou menos 384 mil quilômetros quadrados, né? De quilômetros de distância, ocasionando as marés em nosso planeta. Se a Lua fosse localizada a 1/5 dessa distância, os continentes seriam completamente submersos 2 vezes por dia. Você entendeu?
Então, a Lua gira ao redor do Sol, você entendeu? A uma distância de mais ou menos, né? A Lua gira ao redor da Terra a uma distância de mais ou menos 384 mil quilômetros. E ela que ocasiona as marés do oceano. Você entendeu? Se fosse mais rápido do que isso, né? Só um quinto mais rápido que isso, a Terra seria totalmente, completamente inundada durante 2 vezes por dia. A Terra seria submersa 2 vezes por dia. Você entendeu? Então, Deus fez a Lua girar direitinho, no ponto certo, para nos proporcionar a vida. A espessura da crosta terrestre, certo? E profundidade dos oceanos parecem ter sido cuidadosamente projetados. Um aumento na espessura da crosta terrestre ou na profundidade dos mares de apenas alguns metros, alteraria tão drasticamente a absorção do oxigênio e o oxigênio livre, né, e do dióxido de carbono, que a vida vegetal e animal não poderiam existir. Veja que Deus tremendo. Deus criou a Terra para nós, irmãos. O eixo da Terra, tem um eixo, né? O eixo da Terra, né? Está posicionado a 23 graus, ele não roda assim. Ele roda assim, certo? A 23,5 graus perpendicular, certo? Perpendicular em pé. De sua órbita. Este posicionamento assim da Terra, mais assim, que gira assim, você entendeu? Associado ao movimento da Terra, você entendeu? Em torno do Sol, provoca nossa estação. Primavera, outono, inverno e verão. Você entendeu? Isso, né, as 4 estações, é porque a Terra está posicionada assim. Se tivesse assim, não tinha jeito, né? Glória a Deus. Então, essas estações, né, são absolutamente essenciais para o cultivo dos alimentos, né? Primavera, outono, inverno e verão. Amém? A atmosfera, o número 8, a atmosfera da Terra, que é a camada de ozônio, né, serve como um escudo protetor da radiação letal de raios ultravioletas, que poderiam ser, de outra maneira, né, destruir todo tipo de vida. O Sol, quando ele manda o calor, ele manda aquela bola de fogo. Isso é filtrado, não é mesmo? Pela atmosfera, pela camada de ozônio. Amém? Em 9º lugar, a atmosfera também serve para proteger a Terra de aproximadamente, olha só, 20 milhões de meteoros, né, entra na órbita da Terra a cada dia. Sabem que velocidade? Velocidade de 48 quilômetros por segundo. 48 quilômetros por segundo. E sem a proteção, entendeu? Da atmosfera, isso aí destruiria a Terra no abrir e fechar de olho. Viu, irmãos? Então, com certeza, Deus fez essa Terra para mim e para você habitar. A Terra tem um tamanho físico, ela não é pequena nem grande, é do tamanho certo. Deus só faz coisa certa. A Terra tem o tamanho físico perfeito e massa exata para sustentar a vida, permitindo um equilíbrio cuidadoso entre forças de gravitação, né? Entre as forças de gravitação, viu?
É isso mesmo. De gravitações que são essenciais para controlar a água e a atmosfera e a pressão atmosférica, né? Então, a água não sai pulando por aí. Eu não saio pulando por aí igual na Lua, né? Que os homens dizem que foram. Então, o número 11, os dois constituintes primários da atmosfera terrestre são o nitrogênio, que 78%, e o oxigênio, 20%. Essa proporção delicada é essencial para todas as formas de vida. Se tivesse 21 ou 22, já não tinha condições do homem sobreviver. 78% e 20% de oxigênio. É por isso que o cara fabricou o carro a água e o carro funcionou, porque transformou tudo em oxigênio. Você entendeu? E o carro andou. Você pega uma água mineral, você vê que ela tem pressão. E é aquela pressão que faz o carro andar, né? Não é a gasolina bate o motor, mas acontece que a água faz o carro andar, viu também? Então, 12. O campo magnético da Terra fornece uma proteção importante de nociva radiação cósmica. As radiações cósmicas são atraídas pelos campos magnéticos que tem na atmosfera. É igual uma coisa assim, um pozinho, você coloca um aspirador de pó e puxa tudo, não é mesmo? Então esse pó é aspirado pela camada atmosférica da Terra. Viu, irmãos? É o campo magnético da Terra. Não deixa que nada te faça mal. E em 13º, a Terra é singularmente abençoada com uma abundante provisão de água, que é uma substância-chave de vida, em virtude de suas propriedades físicas essenciais e extraordinárias. Deus colocou muita água aqui, porque o ser humano, mais da metade do corpo do ser humano é água. E se não houvesse água, ele não sobrevivia. Um ser humano deve beber 3 litros de água por dia. Se não beber, está morto, né? Exatamente. Então, né, eu, por exemplo, bebo uns 2, né? Não chego a beber 3, não. Então, diante de tudo isso, eu creio ter respondido. Oh, glória a Deus! Eu creio ter respondido a resposta do pastor e da pastora, né? Será que um mundão desse tamanho foi feito só para nós? Eu acabei de responder. Foi feito especialmente para você, meu amado, minha amada. Será que o céu estaria localizado em um desses países, como diz os cientistas, desses planetas? Não. Não estaria. Aleluia. Não estaria, porque Deus, aleluia, é infinito. Deus é infinito. Ele está em todos os lugares. E o céu, né? O multiverso, né? O céu bíblico, Chamaim em hebraico, Uranus em grego, Caelos em latim, aleluia, seria o céu que Paulo viu, o céu que João viu, o terceiro céu, que é a morada de Deus, a região celestial que é inacessível aos sentidos humanos e que é revelada pelo Espírito Santo. A Bíblia menciona que o apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, né? Onde ouviu palavras inefáveis que não pôde sequer ser pronunciada. Então, irmão, só tem um jeito de crer nisto. Só existe um jeito de crer. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados.
de maneira que aquilo que se vê não é feito daquilo que é aparente. Deus, aleluia, através do seu Espírito, aleluia, Deus é Espírito, e convém que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. E, aleluia, a respeito dessa matemática, dessa coisa, dessa ciência, que já diz que está descobrindo o planeta onde Deus está, eu digo para você, aleluia, que Deus é insondável, é imutável, é invisível aos olhos humanos. E esse terceiro céu, aleluia, é o céu que todos nós vamos morar. É o céu que Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Crê em Deus e também crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Amém? Que Deus possa abençoar poderosamente, viu? E fico também com o pensamento de Johannes Kepler, que diz, as leis da natureza nada mais são que pensamentos matemáticos de Deus. Por isso cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e no sacrifício de Jesus e na salvação eterna. Fiquem com Jesus, que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração.